Olá pessoal, continuando as nossas aulas sobre a teoria ácido-base de arrênios, nessa aula, na aula 3, a gente vai aprender as bases de arrênios. Lembrando que na aula anterior a gente viu os ácidos de arrênios, de acordo com o químico Arrhenius, ácido é todo composto formado por átomos de hidrogênio que, ao se dissolverem em água, produzem H+, como cátion. No caso das bases de arrênios, olha o que diz a definição desse químico. Para arrênios, base é todo composto que produz, ao invés de H+, ânions ou H- em água. Esses ânions ou H- recebem o nome de ânions hidróxidos. Assim como para os ácidos, em que a gente escreveu a equação de ionização, a gente vai escrever a equação, só que agora é a equação de dissociação, que é uma simplificação por meio de uma linguagem química e matemática dessa definição de bases de arrênios. Vamos começar então a escrever? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vou começar pelo NaOH, que é o mais simples de todos, MgOH2 e, por fim, o AlOH3. Olha o que diz a definição de bases de arrênios. Todo composto que em água vai produzir ânions ou H-. Então, essas espécies serão dissolvidas em água. Então, a gente vai seguir o que a gente vinha fazendo para os ácidos. A gente vai escrever uma flecha e colocar a fórmula molecular da água sobre essas flechas, indicando dissolução dessas bases em água. Em seguida, agora muda. Ácido em água vai produzir H+. Bases de arrênios produzem OH- quando são dissolvidas em água. Por isso, a gente tem que vir aqui e colocar OH-. Feito isso, vamos acertar as quantidades. Olha lá a fórmula. NaOH indica somente um grupo OH. Então, a gente vai colocar somente um OH-. Não tem necessidade de colocar o 1 aqui, pode ficar subentendido. Eu coloco para enfatizar o procedimento. Dois grupos OH, perceba que esse OH está entre parênteses e tem o 2 aqui pequeno, indicando que são dois grupos OHs. A gente vem aqui e coloca o 2 aqui na frente. E, por fim, são três grupos OHs aqui no caso do AlOH3. Então, vai produzir três grupos OH-. Em seguida, não vai ser só produzido OH-, também vai ser gerada outra espécie. Olha lá, tudo que for diferente de OH, a gente vem e copia do lado direito da flecha. Aqui, Mg e, por fim, Al. Em seguida, para cada OH-, uma carga positiva. Aqui liberou um OH-, uma carga positiva. Liberou dois H-, duas cargas positivas. Liberou 3 OH-, 3 cargas positivas. 4 OH-, 4 cargas positivas. Feito isso, eu vou fazer algumas observações para vocês. Eu vou falar o porquê a gente fez esse procedimento, para fazer algum sentido para vocês. Isso está completamente relacionado com o que nós vimos anteriormente. A gente vem mantendo uma coerência. Como eu falei para vocês, sempre em um processo químico, a quantidade de átomos no início do processo tem que ser igual à quantidade desses átomos no final, para que a massa no início seja igual à massa no final. E é por isso que a gente vem e acerta aqui o coeficiente do grupo OH-. Se existe somente um grupo OH, a gente vem e coloca que vai ser produzido um OH-. Se são dois grupos OHs, dois OH-, e assim por diante. E a gente também fez o balanceamento de carga. Se no início a carga dessas substâncias é nula, a soma dá zero, no final a soma das cargas também tem que dar zero. E é por isso que para cada OH- que é liberado, a gente vem e atribui um sinal positivo aqui indicando uma carga positiva. 2 OH-, duas cargas positivas. Deste modo, a gente faz o balanceamento de massa e também faz o balanceamento de cargas. Bom, escritas as equações de dissociação de algumas bases, vamos ver como é que a gente pode dar nome, vamos ver as regrinhas de nomenclatura para as bases de arrênios. Olha lá o que diz a regrinha. A gente vai primeiramente dar o nome do ânion hidróxido da espécie OH-, ânion hidróxido de, e vai dar o nome da espécie positiva que aparece junto com o ânion hidróxido. Então, olha lá, ânion hidróxido,
ânion hidróxido e ânion hidróxido. Então, o primeiro passo vem aqui e coloca hidróxido de... Eu vou fazer isso para todos os casos. Em seguida, a gente dá o nome da espécie positiva que aparece junto com o ânion hidróxido. Aqui é o cátion sódio, aqui é o cátion magnésio e aqui é o cátion alumínio. Vai ficar hidróxido de sódio, hidróxido de Mg, magnésio, e por fim, Al, alumínio. Prontinho, a gente deu nome para essas três bases de arrênios. Complementando essa parte da nomenclatura, lembrem-se que existem alguns metais que podem perder uma quantidade variável de partículas negativas de elétrons. Por exemplo, o cobre pode perder uma partícula negativa se transformando em cátion monovalente, 1+. Mas, se o cobre perder duas partículas negativas, ficar com a deficiência de 2 elétrons, ele vai ficar 2+. Então, existe o cobre mais e o cobre 2+, ou mono e o bivalente. Existe o ferro 2+, e o ferro 3+, o níquel 2+, e o níquel 3+, e o chumbo 2+, e o chumbo 4+. Para esses casos, para o caso dos metais que apresentam carga variável, a gente vai ter que indicar o valor da carga entre parênteses na forma de algarismos romanos. Vamos ver então alguns exemplos? Olha lá. Existe a base CuOH. Como é só um OH, a gente não precisa colocar entre parênteses. E existe o CuOH2. Se a gente for dar o nome, como a gente fez inicialmente, vai ficar hidróxido de cobre. E aqui também vai ficar hidróxido de cobre. Só que percebo que são substâncias diferentes, são compostos diferentes. Eu sei disso porque as fórmulas são diferentes. Aqui é CuOH, aqui é CuOH2. Assim, os nomes também têm que ser diferentes, já que são substâncias diferentes. Mas isso não está acontecendo aqui. Por isso que a gente vai ter que indicar em algarismos romanos o valor da carga dessas espécies. Olha lá, aqui estão omitidas as cargas, mas a gente tem que lembrar que existe oxigênio e hidrogênio. A gente vem classificando o hidrogênio como um ametal. Então aqui só tem ametais, O e H. Só que a presença de um metal, no caso cobre, já indica a existência de ligação iônica. Basta um tipo de ligação iônica para a gente classificar o composto como um composto iônico. E aqui também vai ser um composto iônico. Então, embora as cargas não estejam aparecendo aqui, é porque elas foram omitidas. A gente não coloca as cargas na fórmula unitária. Então aqui a gente sabe que o OH, na verdade, ele é um OH-. E para cada OH- tem um cobre. Para que a soma seja zero e a eletroneutralidade da matéria seja respeitada, o cobre necessariamente tem que ser 1+. Prontinho. A gente sabe que o cobre aqui, a carga dele, o valor da carga é 1, então a gente tem que vir aqui indicar o 1 entre parênteses. E aqui, olha lá, o OH é OH-, só que são 2, já que o OH está entre parênteses, existe a atomicidade, o índice 2 aqui. Então são duas cargas negativas. Para que a eletroneutralidade da matéria seja respeitada, o cobre aqui tem que ser 2+. 2+ com 2-, a soma dá 0. Então a gente vem aqui e coloca 2. Prontinho. Dessa maneira, ó, hidróxido de cobre 1. A gente sabe que é o hidróxido de cobre 1 que a gente está se referindo. E o hidróxido de cobre 2, essa é a fórmula do composto hidróxido de cobre 2, CuOH2. Dito isso, agora eu quero só alertar vocês para o seguinte: existe uma nomenclatura antiga, bem complicada, mas que tem alguns livros aí que insistem em utilizá-la. Olha lá, eu vou falar para vocês. Hidróxido de cobre 1, o que eles fazem é o seguinte: eles associam com o metal de menor carga a terminação, o sufixo oso, e com o de maior carga, a terminação ico. Até aí tudo bem. O problema é que, ao invés de utilizar cobre, eles utilizam o nome em latim muitas vezes. Olha lá, cobre vem de cuprum. Então eles vêm aqui substituir de cobre 1 por cuprum. Como aqui é o de menor carga, a terminação aqui é substituída por oso. Hidróxido cuproso. Esse oso indica que é o cobre 1 aqui que está constituindo essa base. E aqui embaixo, olha como vai ficar. Hidróxido de cobre 2 seria cuprum, o nome em latim, só que eles vêm
tira a terminação e coloca íquico. Vai ficar cúprico, hidróxido cúprico, indicando que é o 2+. Assim, se vocês verem hidróxido cuproso e hidróxido cúprico, tem que lembrar que o cobre pode ser 1+ e 2+. O oso fica com o de menor carga, 1+, e o íquico fica com o de maior carga, o 2+. Vamos ver mais um exemplo? Olha lá. Vou liberar aqui espaço. Vamos ver um exemplo aqui envolvendo o ferro, que costuma aparecer bastante, FeOH2 e FeOH3. Eu já vou achar o valor da carga do ferro. Aqui são 2 grupos OH-, então vai ter que ser 2+. E aqui são 3 grupos OH-, então aqui vai ter que ser 3+, para que a soma resulte em 0. Então vai ficar, no primeiro caso, hidróxido de ferro 2. E aqui embaixo, hidróxido de ferro 3. 1, 2, 3. Prontinho. E a nomenclatura antiga, olha como ficaria. De ferro 3 ficaria hidróxido. Aqui a gente vai, é o de menor carga, a gente vai associar oso. E para o de maior carga, a gente vai associar íquico. E hidróxido de ferro 2 seria o ferroso. E hidróxido de ferro 3 é o de maior carga, fica férrico. Hidróxido férrico. Então, se aparecer hidróxido ferroso e hidróxido férrico, o que vocês têm que lembrar é que o ferro pode ser 2+ e 3+. O oso fica com o de menor carga, ferro 2+, e o íquico fica com o de maior carga, ferro 3+. Aqui, níquel 2+, ele pode também ser chamado de niqueloso. Então, ficaria hidróxido niqueloso. E níquel 3+, hidróxido niquélico. Aqui uma complicação, chumbo em latim, plumbum. Assim ficaria hidróxido plumboso, e aqui como o de maior carga fica associado com o íquico, o nome seria hidróxido plúmbico. Olha que complicação, hein, gente? Mas vamos lá, então, a gente vai evitar isso no nosso curso, mas se aparecer, vocês já sabem de onde vem. E antes de finalizar a aula, pessoal, quero fazer alguns comentários com vocês, algumas observações. Existem alguns livros que classificam o Cl2 como um ácido de arrênios. E existem alguns livros que classificam o Na e o NH3 como bases de arrênios. A gente não vai fazer isso. Essas espécies não serão classificadas nem como ácido e nem como base de arrênios. A gente não vai considerar essas espécies como sendo, seja ácido ou base de arrênios. E depois a gente vai entender o porquê. Depois, quando a gente estudar reações de neutralização, a reação que acontece entre um ácido e uma base, eu vou explicar para vocês por que a gente não vai assumir que essas espécies são ácidos de arrênios ou bases de arrênios. Elas podem ser classificadas como ácido e base, mas de acordo com outra teoria, que a gente vai ver depois em equilíbrio químico. O importante é a gente saber o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui exemplos de algumas bases, e aí eu vou colocar aqui alguns compostos orgânicos. Eu já falei para vocês do ácido acético, CH3COOH. Vou dar um exemplo aqui também de um álcool, etanol. Aqui é o ácido acético que a gente viu anteriormente. CH3, CH2OH. Então, olha lá, a gente já viu nesse primeiro caso aqui é o ácido acético, tá, gente? Olha lá, eu falei para vocês que é o hidrogênio ligado ao oxigênio que é ionizável, que pode ser convertido em H+, quando esse ácido for adicionado em água. Aqui, na realidade, ó, os álcoois não são considerados nem ácidos nem bases de arrênios, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó. No caso dos compostos orgânicos, ok, pode aparecer OH, mas a interpretação vai ser completamente diferente, então tem que tomar cuidado. O que eu vou falar para vocês agora não vale para compostos formados por átomos de carbono. Os compostos formados por átomos de carbono nós vamos estudar depois em química orgânica, no segundo ano do ensino médio, ok? Então, o que eu vou falar aqui para vocês vale para os compostos inorgânicos, para aqueles que não são formados por átomos de carbono. Se vocês olharem, apareceu OH à direita da fórmula, é uma base de arrênios. Então, olhando para a substância, para a fórmula da substância, a gente consegue identificar
A gente costuma dizer que a teoria de Arrhenius é uma teoria da matéria, porque a gente olhando para a substância, para a fórmula da substância, a gente consegue identificar se a substância é um ácido ou uma base. Às vezes, no caso dos ácidos, é interessante a gente ver a estrutura da substância, tá? Para saber certinho se o H vai ser ou não ionizável. Outra coisa importante. Então, olha lá, se liga. Se o composto não for formado por átomos de carbono, não é um composto orgânico. Ok, é uma substância inorgânica. Se tiver OH à direita da fórmula, é uma base de Arrhenius. Segundo ponto, lembre-se que uma base de Arrhenius, olha lá, existem ametais, a gente vem classificando o hidrogênio como um ametal, oxigênio é ametal também. Então existem dois ametais, mas a presença de um único metal, o metal alcalino sódio da família 1A, já indica a presença de ligação iônica. Metal na presença de ametais na fórmula da substância, qualitativamente a gente pode considerar que existirá uma ligação, pelo menos um tipo de ligação iônica aqui. A gente já pode classificar o composto como iônico. Então, embora não apareçam cargas negativas e positivas aqui na fórmula, é porque elas estão omitidas. Isso acontece porque numa fórmula unitária de um composto iônico a gente omite as cargas, mas ó, é OH- e Na+ que está ali presente. Pô, se for ferro OH3, opa, existem 3 grupos OH- presentes para cada ferro 3+. Tem que ser 3+ aqui, para que somado com essas 3 cargas negativas, a carga resulte em 0, indicando a eletroneutralidade da matéria. Dito isso, olha lá o que a gente pode falar também. A gente consegue prever a fórmula de algumas bases. Olha lá, pensando na família 1A, pensando nos elementos da família 1A, grupo 1, e da família 2A, grupo 2, a tabela periódica. Família 1A tem o hidrogênio aqui, que é um ametal, mas aí Li, Na, Cama, Robson Crusoe em francês. E da família 2A, Bela, magrela, casou com o senhor Barão. Bom, a gente consegue fazer algumas previsões. Por exemplo, qual vai ser a base formada pelo cátion potássio? Bom, potássio é na família 1A, então ele vai formar cátions monovalentes, como a gente já viu. Com OH-, olha lá, 1+ com menos, a soma já dá 0, basta omitir os sinais aí e os valores das cargas. KOH, prontinho, encontramos a fórmula unitária do hidróxido de potássio. E, por exemplo, do estrôncio aqui, ó. Vamos ver? É o SR, está na família 2A, 2+. O ânion hidróxido sempre é o H-. Prontinho, olha lá, ó. Vai ficar, a gente vai ter que balancear. Vai ter que ter 2 grupos OH- para cada SR2+. Então a gente vai puxar o 2 para cá, vai aplicar aquela regrinha para facilitar o balanceamento. E vai puxar o 1 para cá. Vai ficar SR parênteses OH2. Olha lá. Inverte os valores das cargas para fazer o balanceamento. Precisa de 2 OH- para cada SR2+. Prontinho. Então a gente percebe que a gente pode aplicar aqueles procedimentos para determinar a fórmula de um composto iônico também para as bases. E a gente tem que lembrar de alguns metais de transição, como eu falei para vocês. Por exemplo, chumbo Pb4+, ele pode ser 2+ também. Então vamos ver o hidróxido formado com o Pb4+. 4+, um menos, não está balanceado, então a gente vai puxar o 4 para cá e o 1 a gente vai puxar para cá. Vai inverter os valores das cargas para fazer o balanceamento. Vai ficar Pb1, não precisa colocar, OH, porque é mais do que um grupo OH, 4. Então vai ficar hidróxido de chumbo. 4. A gente tem que colocar hidróxido de chumbo 4 entre parênteses, porque também existe o Pb2+, não pode esquecer. Bom, galerinha, basicamente é isso que eu tinha que falar para vocês nessa aula. Depois a gente vai voltar, eu vou discutir alguns pontos com vocês sobre essas teorias, sobre a teoria ácido-base de Arrhenius. Eu já vou apontar para vocês algumas inconsistências nessa teoria, eu vou apontar para vocês, inicialmente, algumas limitações mais simples da gente enxergar. E depois a gente vai voltar a estudar outras teorias ácido-base, e aí sim eu vou detalhar melhor para vocês
as limitações dessa teoria ácido-base de Arrhenius, que é a mais simples que tem e é bastante útil para a gente, tá? Porque a gente realiza muitas das reações que a gente realiza até hoje são em soluções aquosas e utilizam ácidos fortes. Então a teoria de Arrhenius é bastante interessante porque ela pode ser utilizada ainda, desde que a gente conheça as suas limitações. Obviamente, não é em qualquer situação que a gente vai poder aplicar a teoria de Arrhenius. Bom, galerinha, chegamos ao final dessa aula 3, em que a gente viu as bases de Arrhenius. Como sempre, dúvidas vocês podem encaminhar para o meu WhatsApp, se não forem dúvidas complicadas, mas sempre aconselho vocês participarem do nosso atendimento. A gente tem os nossos horários. Bons estudos para vocês, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.